Aleluia! Boa noite, queridos, graça e paz. E aí, coisa linda ver essa criançada cantando, essa criançada louvando. São intensos, né? Coisa linda ver eles louvando a Jesus, eles fazendo aquilo que está no coração. A gente vai descobrindo talentos também, né? A Dudinha, além de tudo, ainda tem uma veia para rap ainda. Já pensou? Rapaz, é assim que a gente vai descobrindo. Essa menina vai voar nessa parte musical, tenho certeza. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Somos gratos pelo Teu amor. Somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. As nossas vidas estão rendidas a Ti, Pai. Nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado por cada pessoa aqui presente, por cada família representada aqui, Pai. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um, Pai. Que cada um venha receber nessa noite o Teu toque. Que cada um, Pai, incluindo a mim, não saiamos aqui da mesma forma que entramos, Pai. Mas saiamos tocados pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações essa noite, Pai. Nesse final de tarde e noite. Esse é um dia que separamos, Pai, como igreja, para engrandecer, Pai, o nascimento de Jesus, para proclamar a essa luz que veio brilhar, a luz dos homens, o príncipe da paz. Obrigado, Jesus, porque sendo Deus, Tu não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou vindo em forma humana para resgatar cada um de nós, para perdoar os nossos pecados, para sofrer a nossa punição, para que hoje nós pudéssemos sermos livres para adorar a Deus, podermos nos achegar ao trono da graça com confiança, como o autor de Hebreus fala. Obrigado, Jesus, porque pelo Teu corpo moído, rasgado, Tu nos deu livre acesso a Deus. Pelas Suas feridas nós fomos sarados. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Obrigado, Jesus. Queremos engrandecer o Teu nome. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz e não muda. Nós estamos com os nossos corações abertos para receber a boa semente. Nós todos aqui juntos, nós decidimos nesse momento pela boa parte, que é estar aos Teus pés, Senhor. Os nossos corações estão rendidos, a nossa mente está conectada. Nós estamos aqui por inteiro, Pai. E o Senhor é galardoador, presenteador daqueles que Te buscam, Pai. Obrigado porque pessoas terão respostas que têm pedido a Deus tanto tempo nesse momento, no momento da palavra. Obrigado, Pai, porque cura será manifesta, Pai, na vida, nos corpos de alguns aqui, Pai, que estão pedindo em fé. E o Senhor presenteará nesse dia com a totalidade da cura, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor nunca nos deixa só, o Senhor nunca nos abandona, pelo contrário, Tu és um Pai de amor que está de braços abertos esperando cada um de nós. A Tua palavra diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. Essa eu também sei, Pai, que é uma noite de descanso, uma noite de aliviar cargas. Pessoas que entraram aqui pesadas e sobrecarregadas, elas sairão leves, sairão sem esse peso que o diabo colocou. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, ou vida em plenitude. O Senhor não veio para trazer um peso, o Senhor não veio para trazer uma opressão. O Senhor veio para trazer liberdade, libertação aos cativos. Nós Te amamos, Jesus. As nossas vidas estão entregues nas Tuas mãos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós Te amamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Aleluia. Sabe que hoje eu acordei com a música. Não sei se você teve essa experiência, mas se ainda não teve, eu declaro isso acontecendo na sua vida. Você acordando com a canção, acordando com louvor. É diferente acordar desse jeito. A gente acorda mais tranquilo, a gente acorda já sabendo, meu Deus, Deus já está falando comigo. Isso é maravilhoso. E hoje eu acordei com uma música que a letra dela em alguns momentos diz assim: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. O nosso tesouro, o bem mais precioso, se chama Jesus. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é o nosso bem mais precioso. E também nessa música ele fala que a boa parte não será tirada. E eu quero que você vá comigo para Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Aqui em Gênesis 3, ele mostra a queda da humanidade. Deus criou o mundo, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. E nesse momento aqui de Gênesis 3, eles pecam, eles desobedecem a Deus. E Deus faz um questionamento a eles. Gênesis 3:11 vai dizer assim: então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu a comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizestes? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá, esmagará a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Aqui no começo, no Gênesis, na criação, Jesus ele já começa a ser anunciado. Deus criou toda a humanidade, Deus criou todas as coisas. Deus ele tinha uma comunhão com Adão e Eva, todos os dias eles tinham contato. Mas chega um momento onde Adão e Eva, eles decidem desobedecer a Deus. Uma desobediência que pode parecer simples. Se a gente olhar assim, poxa, era só uma fruta. Era só pegar isso aqui e mastigar. O que é que tem de mais? A questão não era tanto a fruta. A questão é que foi dito: não faça. E não precisa abrir, mas Romanos 6,16, eu vou ler em uma versão diferente. Romanos 6,16 diz assim, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Jesus foi anunciado lá no começo como esse resgatador, esse que iria pisar a cabeça de Satanás. Quando o homem peca, quando o homem decide obedecer a Satanás, ele fica escravo dele. E a Bíblia já diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. No diabo não tem nada bom, ele é chamado de o pai da mentira. Tudo o que ele faz é para trazer dano para mim e para você. Sabe que tem pessoas
que por ignorância elas fazem pactos, ou elas até se aproximam do diabo para receber algo? Mas sabe que com o tempo existe uma cobrança grande? Não sei se você já viu isso. Costuma-se dizer, né, de vez em quando eu ouço que toda família é igual. Quem nunca teve um parente que ganhou muito, que sabe que fez algo e também com a mesma velocidade que ganhou muito, perdeu muito? Perdeu até mais. Porque o diabo, ele é sujo, ele trabalha desse jeito. Ele trabalha para trazer dano à vida das pessoas. Mas lá no começo, mesmo Deus sabendo que o homem escolheu virar as costas para ele, Deus disse: mesmo assim, eu amo vocês tanto, e vou mandar alguém que vai resgatar vocês dessa vida. Vou mandar alguém que vai tirar vocês dessa situação. Entenda, a gente escolhe obedecer a Deus ou não. Às vezes não entendemos quando pequenas coisas que a gente sabe que Deus está falando no nosso coração para não fazer, a gente não entende que fazer isso é escolher dar as costas para Deus e seguir o diabo. É uma escolha. Aleluia. Enquanto eu estava orando hoje, preparando essa mensagem, eu estava lá, hoje um dia mais ameno de temperatura, então preparei ali meu mate, estava tomando meu mate e lembrei do tipo de erva que eu tomo. Eu gosto daquela erva de carijo, aquela erva defumada. Essa erva não tem em todo lugar. Na verdade, a marca da erva que eu tomo, eu só conheço um lugar aqui em Carazinho que vende. Então eu tenho que ir até esse lugar, não é qualquer mercado. Eu tenho que ir até lá. E quando eu chego lá, tem uma prateleira com muito tipo de erva. E eu tenho que escolher a que eu quero. A escolha é uma decisão, gente. A escolha, muitas vezes, para a gente escolher aquilo que a gente realmente quer, exige um esforço maior. Exige, de repente, andar um pouco mais. No caminho onde eu compro a erva para minha casa, tem 2 outros mercados. Eu podia parar em qualquer um dos 2, não andar tanto e tomar uma outra erva, mas eu gosto daquela defumada. Ó, minha boca chega encheu d'água. Eita glória. Eu gosto daquela erva. Uma escolha, a gente faz algo. E a gente precisa entender que Jesus, ele veio para nos resgatar. Mas ele não vem chutando a porta e dizendo: pronto, vocês são meus, vocês são minha marionete agora e vai fazer tudo que eu mando. Não. Ele dá instruções. Ele aconselha. A palavra dele nos diz o que fazer. Mas nós precisamos escolher a boa parte. Nós precisamos escolher obedecer ao Senhor. Você veio aqui hoje à noite, você fez uma escolha de vir. Você podia estar na sua casa tomando chimarrão, comendo pipoca, assistindo um filme, mas você escolheu. E quem escolhe por Deus, recebe dele. Aleluia. E essa escolha a gente precisa fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não é só dia de culto. Aleluia. Adão e Eva, só uma frutinha, mas trouxe muita coisa ruim. E eu quero que você vá para Números 21. A gente vai ver uma história que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam no deserto, que nos ensina sobre Jesus. É uma figura de Jesus, uma figura do resgatador. Números, capítulo 21, versículo 1. Números 21, 1. Aleluia. Números 21, 1 vai dizer assim: o rei de Arade, o cananeu, que habitava o Neguebe, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim.
Então, com o seu exército, atacou os israelitas e levou algum deles como prisioneiros. Foi quando a congregação, quando fala congregação, fala reunião das pessoas, o ajuntamento das pessoas. Não foi uma pessoa, foi a união de todas as pessoas. Então, foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor: se entregares esse povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti como anátema ou amaldiçoadas. Todos os despojos conquistados serão dedicados ao Senhor. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhe entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as cidades, e por esse motivo esse lugar passou a ser chamado Ormá, consagração. Olha que interessante, o povo de Deus, o contexto disso aqui você já deve ter ouvido falar sobre aquela história de José do Egito. José foi vendido como escravo, José foi lá, esqueci o nome que ele era servo lá do cara de Faraó, que eu esqueci o nome agora, mas ele era servo, foi preso depois, passou um tempo preso, ele revelou os sonhos do copeiro, do padeiro, depois ele foi até Faraó, revelou os sonhos a Faraó, Faraó colocou ele como príncipe, colocou ele como abaixo do Faraó, ele tinha toda a autoridade. José, os irmãos vêm, depois toda a família, passam 400 anos, esse povo cresce muito, ele se torna escravo. Aí aparece quem? Josué, o libertador. Josué livra todo o povo de Deus, as 10 pragas. Eu creio que você pelo menos já viu aquele filmezinho que passava domingo de manhã. Moisés libertou o povo agora está atravessando o deserto, indo para a terra prometida. Chega nesse momento onde ele está indo para a terra prometida, e um outro povo ataca eles. E quando o povo ataca eles, quando algo ruim sobrevém sobre eles, o que é que eles fazem? Buscam a Deus. Momento onde pressão vem, onde coisa ruim vem contra a gente, não é momento de se isolar, não é momento de reclamar, é momento de buscar a Deus. E a Bíblia aqui fala que era a congregação, era o ajuntamento, buscando a Deus. E o que Deus fez por eles? Deus fez aquilo que eles pediram. Que coisa linda, gente. A Bíblia diz que Deus, ele deu atenção à súplica. A gente vive numa época do smartphone, né? Então, a gente sabe o que é dar atenção. Porque imagina você conversando com a outra. Tá? Hoje minha mãe chegou em casa, minha mãe linda e maravilhosa. Isso que é minha mãe, tá, gente? Minha mãe chegou, em determinado a gente estava na mesa conversando, e aí eu peguei o celular para fazer uma postagem da igreja. Oxe, minha esposa já me chamou e disse: dá atenção à sua mãe. Dá atenção, que deixa de lado tudo e dá atenção. A Bíblia diz que Deus, ele dá atenção às nossas súplicas. Isso deve confortar os nossos corações, gente. Nenhuma súplica, nenhum pedido fica de lado para Deus não, viu? Deus, ele dá atenção. Mas o foco não é nem essa passagem. Isso aqui é para você entender o texto. Porque quando chega no versículo 4, olha o que diz: então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta à região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar, a reclamar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. Entenda, eles estavam reclamando a Moisés, ao sacerdote, ao líder, mas Deus via como uma reclamação ao próprio Deus. Aleluia.
E o povo se queixou, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste lugar deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Deus, ele trazia a provisão sobrenatural daquele povo. Caía um orvalho, caía um pão, caía um maná dos céus e alimentava aquele povo. Mas chegou um momento, em um dia, eles estavam: Senhor, nos ajuda, se conseguirmos conquistar isso, vamos te dar isso. Deus disse: meu filho, eu quero atender você, toma. No outro eles estavam: porque é melhor morrer. Porque Deus não faz nada. Porque Deus fez isso por nós. Ei, Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para cuidar de nós, para nos proteger. Quando clamamos, Ele está ouvindo. Mas vamos aprender como aqui esse povo tinha uma promessa. Eles iam para uma outra região. Mas em vez de se lembrar daquilo que Deus estava fazendo por eles, eles perderam a paciência e começaram a reclamar. Será que parece com os dias de hoje? Gente, eu tenho que cuidar, eu tenho que escolher não ser impaciente. Olha a escolha de novo. É uma escolha. Porque, como eu disse alguns cultos atrás, e como tem bastante gente que não estava naquele culto, eu vou repetir, acho que uma terceira vez. Quem aqui lembra da época que quando a gente queria escutar uma música, a gente tinha que ligar lá para o rádio para pedir aquela música? A gente não tinha a música que queria na hora que queria. Saiu um filme, eu lembro. Saiu um filme no cinema. Rapaz, era quase um ano para vir o VHS. E quando vinha o VHS, pelo menos era uma prática lá em casa, na casa da minha avó, minha tia levava a gente na sexta-feira para alugar, para passar o final de semana assistindo. E quantas vezes alguém chegou antes e alugou primeiro e eu tinha que esperar mais uma semana? Então a gente era acostumado a querer uma coisa, não deu agora, eu vou esperar. Hoje em dia a facilidade, tá tudo na mão. Eu tentando explicar para o meu filho esses dias, eu e minha esposa, que na época da gente não dava para, não acessava Netflix e assistia na hora que queria. De manhãzinha era quando passava TV Globinho, conseguia assistir, ou lá no SBT. Se estudasse de manhã, acabou, não conseguia. E ainda tinha um intervalo, né, as propagandas. Os mais velhos chama como é? Comercial. Eu fiz essa pegadinha para ver quem se entregava. Comercial. E Benjamin ficou: não entende. E a gente pode, como Romanos diz para nós não nos tomarmos a forma desse mundo. Tomar a forma. A gente tem uma forma retangular. A gente quer fazer um bolo, jogou a massa lá. Qual vai ser o formato que vai sair o bolo? Retangular. Se tem uma forma redonda, vai sair redondo. O mundo, quem não tem Deus, tem uma forma, um formato impaciente. E não tomar a forma é não pegar esse caminho da impaciência. Mas da paciência, paciência como? Escolhendo lembrar o que Deus já fez por mim. Olha o que Deus já... Olha esse livramento que Deus deu aqui. Olha isso aqui que Deus fez por mim. E esse povo aqui, ele ele escolheu não lembrar o que Deus fez, mas escolheu murmurar. Um autor que eu tentei lembrar hoje, mas não lembro, eu acho que é o Rick Renner, mas não sei se é ele. Ele fala que quando não há gratidão, abre-se a porta para profanação. Abre-se a porta para maldição. Porque não há gratidão. Se não há gratidão, eu não vou ficar lembrando de que Jesus, que era Deus, não precisava, mas veio como um bebê. O Filho de Deus, veio como um bebê, depender de uma mãe para ser amamentado, para limpar a bunda.
Às vezes a gente não pensa nisso, né? Era Jesus, mas Jesus foi um bebê. Fazia cocô na fralda. E se a gente pensar um pouquinho, a gente sabe que não tinha fralda descartável, né? Então, quem é da época da fralda de pano sabe como o negócio não era tão facinho, não. O Filho de Deus, Ele deixou os céus, deixou a sua glória para vir como um homem por mim, por você, para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados. Quando a gente decide lembrar, entre aspas, só disso, a gente começa a ser mais grato. Porque nós precisamos ser gratos por Jesus não só no Natal, gente. Tem gente que é contra celebrar ou uma igreja falar sobre Natal no dia 24 ou nessa região. Afinal de contas, provavelmente Jesus não nasceu nessa época. Não se sabe exatamente. E daí está sendo proclamado Jesus. Não estamos afirmando que é nessa época, mas estamos proclamando Jesus. É uma oportunidade maior de pessoas que não escutariam em algum momento, agora estão abertas para escutar. Mas não devemos falar, desejar, buscar só nesse momento, gente. É para ser algo diário. Lembrei agora, a maioria aqui deve lembrar do meu chevetão. Tinha um Chevette 89 branco. Rapaz, se eu passasse uma semana sem ligar, uma semana sem dar atenção, ia ter que empurrar, ia ter que fazer alguma coisa. Como eu queria usufruir daquele carro, como eu queria poder estar ali, eu dedicava atenção. Mas e Jesus, gente? Não estou dizendo que Jesus é a mesma coisa que um carro, entenda, tá? Mas a gente tem dado a devida atenção, a gente tem escolhido por Ele todos os dias. Aleluia! Continuando, vamos ver o que aconteceu aqui. Diz que eles começaram a murmurar. Quando vem o versículo 6, 21:6, diz assim: então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cujas mordeduras queimavam como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Quem já ouviu aqui dizer aquela musicazinha, né, que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre não. Todo esse povo aqui que foi picado e morreu, Deus tinha dito que eles sairiam do Egito e entrariam na terra prometida. Mas por que a promessa de Deus não se cumpriu na vida deles? Murmuração. Serpentes são a figura do diabo. Essas mordidas é a consequência do pecado. Ei, murmuração, reclamação é pecado, sabia? A gente pode olhar para uma pessoa que está adulterando e dizer: rapaz, tu tem que mudar, senão tu vai para o inferno, ou tu vai morrer, alguma coisa vai acontecer. E murmuração, gente, que é tão pecado quanto. Às vezes a gente não entende porque está atraindo coisas negativas, mas eu vou na igreja. Veio na igreja, mas saiu da igreja, o que é que saiu da boca? Aleluia. A melhor parte, eu tenho uma escolha: reclamar ou não reclamar. Eu tenho uma escolha: dizer, meu Deus do céu, ou dizer, Senhor, obrigado, a tua graça me basta. Jesus foi a minha escolha, foi o presente de Deus para mim. Jesus é a minha salvação. O que pode me fazer um homem mortal? Uma escolha. Continuando, versículo 7 diz: o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando. Gente, toda vez que a gente vê na Bíblia um grande mover de Deus, pode ter certeza, principalmente no Novo Testamento, tinha povo reunido, tinha povo unido. Aleluia. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrir as nossas bocas para murmurar contra ti, contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas
junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós estas brasas horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. A gente tem a escolha todos os dias, na maioria das vezes, muitas vezes ao dia, de não reclamar, gente, de não murmurar. A gente tem a escolha de se agarrar em Deus, naquilo que Ele já fez, e crer que Ele não muda. A gente tem a escolha de, no mínimo, ficar quieto. Rapaz, eu pelo menos não vou abrir minha boca. Não estou nesse momento, não estou conseguindo agora me agarrar a Deus, buscar a Deus, lembrar do que Ele fez. Mas pelo menos eu vou fechar minha boca. Eu vou me segurar para não reclamar e não atrair consequências contra mim. Ou eu posso escolher murmurar. Nada dá certo. Aleluia. A gente vai continuar ainda em Números, se você quiser marcar, mas eu só vou ler para você. Vou ler em duas versões que a maioria não tem. Mateus 6, 22 e 23, na Bíblia de Jerusalém, vai dizer assim, ó: a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Mãe, empresta teu óculos aqui. Vou pedir para a senhora ler, não, então dá para me emprestar. Se o meu olho for são, aqui não está falando de um olho, misericórdia, de um olho que enxerga bem e que não precisa de óculos. Aqui está falando da forma como a gente vê as coisas. Quando entregamos a vida para Cristo, nós temos a opção, na verdade, não é nem uma opção, deveria ser uma obrigação, mas alguns escolhem não fazer. Mas nós temos a opção, a direção de Deus, de ver as coisas pela ótica de Deus, pelos olhos da palavra de Deus. Ver as coisas como Deus está vendo. Decidir olhar com olhos de fé, ou olhar as coisas de uma forma negativa, ruim. E Jesus diz: cuidado, porque se tudo que você vê de uma forma ruim, grandes trevas estão dentro de ti. E geralmente quem tem grandes trevas dentro costuma olhar e dizer: é o outro ali, ó, é fulano, não presta pra nada. É uma história que mãe, obrigado. Já faz um tempo que eu li num livro de uma história de uma mulher que ela tinha uma janela bem grande na cozinha. Imagina aí uma cozinha com uma janela bem grande e dava para o pátio da vizinha. E nesse pátio da vizinha, a vizinha sempre estendia roupas. E aquela mulher todo dia acordava no café da manhã e dizia para o seu marido: meu Deus, aquela vizinha não sabe lavar roupa não. Olha só, estendeu as roupas e olha como as roupas estão sujas. E dia após dia, dia após dia, dia após dia, um belo dia ela fez café da manhã, percebeu, quando olhou disse: amor, olha só, ela aprendeu a lavar roupa, olha como está limpinho. O marido dela respondeu: não foi ela que aprendeu a lavar roupa, eu lavei a janela. Isso fala muito da gente. Porque o mundo, a forma do mundo, quer nos levar para esse caminho, onde a gente vai olhar tudo como desgraça, tudo como coisa ruim, nada presta, nada vai dar certo, nada funciona. Deixa eu te contar uma história. Esse mesmo povo de Deus, chegou um momento que novamente eles pecaram e a proteção de Deus saiu, porque é assim, gente, não é que eu peco e Deus pega um cajado lá de cima e pá! Eu peco e a proteção de Deus, não está mais ali, porque Deus ele não comunga com o pecado. O pecado e Deus não conseguem andar junto. Porque se Deus se aproximar de uma pessoa que
que vive numa prática de pecado, essa pessoa morre. Você sabia disso? E Deus, ele não quer que a gente morra longe dele. Ele quer aproximar. Você pode ver na sua Bíblia uma história lá em Atos. Eu não lembro exatamente aonde, mas lá em Atos, deixa eu olhar aqui, só para eu te mostrar isso que eu estou acabando de falar, para você não pensar que é coisa da cabeça do pastor. Atos 4, 36. Atos 4, 36. Não está no script, não está anotado aqui, mas com certeza alguém está precisando ouvir isso. Atos 4, 36 diz assim: Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1. Entre mentes, ou tempos depois, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro para si, tendo conhecimento disso também da sua esposa, e ele levou a parte restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentira ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno, mantendo-o contigo, porventura não era teu? E vendido, estaria todo o dinheiro em teu poder. Como pudestes permitir que essa ideia dominasse tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Primeiro, um homem chamado Barnabé vende um campo e pega todo o dinheiro e diz para os discípulos: vendi, é de vocês, ajudem o povo, façam como quiser. Vendo isso, com certeza, meu Deus, olha o que Barnabé fez, meu Deus, que bênção, olha só, que homem usado por Deus. Ananias e Safira tiveram uma ideia: a gente vai vender, vai dar o dinheiro dizendo que deu tudo, mas vai ficar com a parte da gente. Por isso que Pedro disse para ele: Ananias, se você só quiser dar uma parte, dava uma parte, não tinha problema nenhum. Se você queria ficar com tudo, ficava com tudo, é teu. Mas por que chegar passando uma imagem de que é o que não é? Por que chegar e dizer dei tudo quando não deu? E naquela época eles estavam vivendo em tamanha comunhão e a glória de Deus era tão pesada que uma mentira fez com que caísse morto. Porque o pecado se encontrou com a glória de Deus. Você entende porque quando a gente peca, a proteção ou Deus ele dá uma afastada? É para a gente não morrer, porque Deus é misericordioso, quer que a gente se arrependa e volte. Porque quando a gente se arrepende, a mancha do pecado é tirada e a gente pode voltar a ter comunhão com Ele. É por isso que quando se peca, não quer orar, não dá vontade de orar, não dá vontade de buscar a Deus. Aleluia. Mas é uma coisa assim chamada arrependimento. Se arrependeu, Deus diz: vem cá, filhão, eu quero te dar um abraço. Aleluia. Em Mateus 6, 22, na versão viva, diz: se o seu olho for puro, haverá o brilho do sol na sua alma. Mas se o seu olho estiver coberto de maus pensamentos e maus desejos, você está em profunda escuridão. E como essa escuridão pode ser horrível. A gente precisa se analisar, gente, se a gente está realmente escolhendo por Jesus, nosso Salvador, ou se está escolhendo pela forma como o diabo faz, a forma como o mundo faz. Porque
aquilo que vamos desfrutar, se vamos desfrutar da bênção de Deus, se vamos desfrutar do Filho de Deus ou não, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Romanos 8:37, para a gente analisar se a gente está falando segundo Deus ou de repente não. Romanos 8:37 vai dizer assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A sua Bíblia diz que por todas as coisas somos mais que vencedores? O que eu tenho falado é só derrota? Eu tenho me visto só como um derrotado? As coisas que eu faço, a minha família, eu vejo só desgraça? Ou ainda que eu veja desgraça, eu tenho no meu coração: Senhor, o Senhor diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Eu creio na Tua palavra, eu creio no Senhor agindo. E ainda que eu esteja vendo dessa forma hoje, eu creio na mudança dessa situação. A gente tem a escolha de falar aquilo que a palavra diz e se agarrar em Deus, ou tem a escolha de murmurar, gente. A colheita vai ser proporcional à nossa escolha. Aleluia. Filipenses 4:13, vamos lá. Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ver um pouquinho antes, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitando, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus! Aprendi o segredo de viver contente, satisfeito em qualquer circunstância. Satisfação fala de alguém grato em Deus, gente. Porque se só tiver ovo para comer, eu estou grato ou murmurando? Se só tiver arroz e feijão, eu estou: Senhor, obrigado, Senhor. Eu sei que essa é uma situação passageira, Senhor. Se tiver passando frio, eu não tenho roupa. Meu Deus, Senhor, Tu me abandonou, cadê Tu? O Senhor proverá. Aí diante disso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não é que todo momento eu vou viver uau, nada de ruim me vem, nada de problema me acontece. Não, ele decidiu a melhor parte. Ele decidiu pela alegria que é ter Jesus em qualquer circunstância. E por isso ele tudo pode, porque é Deus que o fortalece. Não são as circunstâncias que fortalecem. Não é eu ter a carne que eu sempre quero que me fortalece. Não é eu ter uma conta recheada que me fortalece.
é eu ter o meu Senhor. É errado ter uma conta recheada de forma nenhuma. Nós devemos trabalhar. Nós devemos buscar a melhora. É interessante que Deus cria Adão e Eva, cria Adão lá, e a primeira coisa que ele bota para Adão é: vai lavrar a terra, vai trabalhar, cabra. O trabalho existia antes da queda, né? Porque alguns dizem assim: ah não, por conta do pecado passou a existir o trabalho. Não, por conta do pecado passou a existir enfado no trabalho. Mas trabalho sempre foi ideia de Deus. Muitos têm aquela ideia errônea de que quando estiver no céu, tem gente que não quer nem ir para o céu, crente. Por quê? Vou ficar lá tocando harpa, lira e nem sei cantar aqui, quanto mais lá. Mas quem disse que no céu a gente só vai ficar cantando e tocando? Eu gosto de sempre abrir essa curiosidade, porque a Bíblia diz que a gente não vai passar a eternidade no céu. Se você está em Cristo, uma hora vai ter um momento que você vai voltar para essa terra e vai passar a eternidade nela, com a Jerusalém celestial aqui, com um novo corpo glorificado aqui. Aleluia! Mas o nosso contentamento, a nossa satisfação não deve estar no trabalho, no salário, no que o outro faz para mim, mas em Jesus que morreu por mim. Aí eu aprendo a viver contente e Deus me fortalece em qualquer momento. Aleluia! Mateus 9:23. Mateus capítulo 9, versículo 23. Perdão, gente, é Marcos 9:23. Marcos 9:23. Marcos 9:23 diz assim: se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Ei, a Bíblia está dizendo que tudo vai ser possível se eu e você crer. E por que muitas vezes a gente está dizendo que não pode, não consegue, não dá, não tem como? Tem um texto que tem falado muito ao meu coração, que é Amós 3:3, que diz que como andarão dois juntos se não houver concordância? Como andarão dois juntos se não houver concordância? Pensa só, vem cá, cabra. Levanta aí. Tá, eu e o Cristiano, a gente vai andar junto. Mas Cristiano quer andar para a direita e eu quero para a esquerda. Vai. Ixi, chega uma hora que solta, separa. Obrigado, Cristiano. Por quê? Porque não teve concordância. Toda vez que eu e você, Deus está dizendo uma coisa, se alegre, se fortaleça, seja satisfeito. E a gente está do outro lado. Não me alegro com nada, não estou satisfeito com nada, vivo reclamando. Dois caminhos opostos. Em um momento há separação, gente. Cada um vai para um lado. E não é porque Deus é maldoso, é porque Deus sabe assim, ó, o caminho aqui é da bênção. Deuteronômio, determinado momento, vai dizer: ei, eis que coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, bem tu e tua família. Deus mostrando, ó, tem esse caminho e tem esse caminho, e eu quero que vocês andem por esse caminho. Agora, escolha. Olha a escolha aí de novo. Escolha. Escolha. Voltando para os olhos maus. Vou usar minha mãe de exemplo, porque aí ninguém acha que é indireta. Eu posso olhar para essa linda mulher, algo que ela olhar para ela e ter um olhar assim: eu sei o que ela fez no verão passado. Quem tem mais idade assim, depois dos 30, lembrou do filme, né? Me coloco nisso, tá? Às vezes as pessoas,
Acham que com essa carinha aqui eu tenho menos de 30, mas tenho não, tá? Tô quase nos 34. Não sou tão velho assim também não, mas também não sou mais tão novo. Posso olhar e focar. Tem esse defeito, tem aquele defeito, é assim, é assada, não gostei desse cabelo, tinha que ser cabelo liso, não, tinha que ser mais alta, tá muito amostradinha, amostrado é, como é, exibido, é porque no Nordeste é amostrado, tá? Tá muito exibidinha com esse casaco aí, ela. Isso é uma forma de olhar, e eu escolho olhar dessa forma. Ou eu posso olhar e dizer assim: meu Deus, eu sentei para conversar com ela um pouco, tomar um café, e eu descobri as coisas que ela passou na infância, os traumas que ela tem. Poxa, eu entendo um pouco ela, não vou julgar. Ou eu ainda posso escolher olhar para ela, independente se eu sei ou não, e dizer assim: Jesus morreu por ela. Jesus valorizou, pagou um alto preço. Quem sou eu para falar mal se Jesus decidiu amar? Você entende como escolher e como os olhos maus fala de situações diárias nossas? Porque, vou dizer, a maioria dos homens, a maioria, nem todos são, mas eu me encaixo nessa maioria. Você leva uma fechada no trânsito, rapaz, o sangue quer dar uma fervida. Mas ainda que ferva, a gente tem a opção de: vá em paz, abençoado. Eu aprendi essa prática de levantar a mão e dizer assim: vá em paz, abençoado. Vontade de dizer outra coisa, vontade de dar uma buzinada. Vá, escolhas, gente. Essas pequenas escolhas dizem se a gente está escolhendo a melhor parte, o nosso Salvador, ou andar num caminho de morte. Como diria o apóstolo Guto esses dias, toda terça, o apóstolo Guto, presidente do ministério, diz: a Bíblia é tão simples que às vezes a gente tem que fazer um curso para complicar. Porque é simples, andar no caminho da bênção. Para de murmurar, escolhe Jesus, decide olhar pelos olhos da fé. Andar na maldição, fica reclamando 24 horas para tu ver. Simples, mas aí vem uns: não, para você andar na bênção, você tem que fazer uma campanha de 21 dias. Eu vou te dar uma campanha de 21 dias, Josué 1, medita na lei dia e noite, 21 dias, para tu ver se tudo que tu fizer não vai ser bem sucedido. Agora não medita na lei 21 todo dia não, para ver se vai ser bem sucedido tudo. Eita, o oposto é verdade, né? Simples, escolher por Jesus é simples. Voltando lá para Números 21, para a gente finalizar essa história de Números 21. 21 do 1 ao 3, o povo buscou a Deus no momento difícil, Deus agiu milagrosamente. Do versículo 4 em diante, decidiram não ter paciência, decidiram não buscar a Deus, antes reclamar, ainda que estavam reclamando a um líder, Deus via como reclamando direto a ele. Eita glória, eu gosto demais disso. Aí o versículo 8. Sim, no versículo 7 eles reconhecem o erro, pedem para que Moisés ora, e o versículo 8 diz: então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Deus deu um livramento. Deus montou algo. Se tu for picado e condição e olhar, tu é curado. Minha pergunta: se for picado e não olhar, é curado? De quem é a escolha de olhar ou não? Nossa. Vamos para João 3. João 3:14. João capítulo 3,
versículo 14. João 3,14. Aqui é o próprio Jesus sendo interrogado, conversando com Nicodemos. Jesus diz assim para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Aquela serpente era nada mais do que uma imagem de Jesus. Toda a humanidade, todos nós, em algum momento, estávamos envoltos pelo pecado, pelo diabo, pelas obras, por aquilo que o diabo queria nos tragar, nos matar. Mas Jesus foi aquele escape, como aquela serpente, ele foi levantado, gente. Jesus foi preso no madeiro, para quem crer nele, não é mais condenado, está salvo. E salvação começa hoje. Salvação não começa quando a gente vai para o céu. Salvação tem um efeito imediato quando a gente entrega a vida para Jesus. Quando eu e você decidimos escolher todos os dias por Cristo, não vai ter nada para nos afastar de Deus, gente. O diabo ele pode até tentar, porque a Bíblia diz que alguns ainda eram picados, mas olhava, curado. Coisas vão acontecer que ainda vão nos ferir, nos atormentar, mas a gente tem a decisão. Continua olhando para aquele que é teu Salvador. Continua buscando Ele, pedindo auxílio, suplicando, e Ele está atento às tuas orações. Mas isso deve ser uma busca contínua, não é de uma vez na vida. Não é hoje, eu em abril, não sei a data, mas em abril de 2012... foi a primeira vez que eu me ajoelhei no altar e disse: Senhor, minha vida está entregue nas tuas mãos. Aquela foi a primeira vez. Mas sabe que de lá para cá, nesses 12 anos, eu tive muita oportunidade de continuar escolhendo por Ele. De continuar dizendo: Senhor, Tu continua sendo Senhor da minha vida. Tu continua sendo meu dono. Tu continua sendo meu amado. Tu continua sendo a quem eu busco. Meus olhos estão voltados a Ti. Mesmo que façam algo contra mim, mesmo que eu erre, eu me arrependo. Senhor, eu estou com o Senhor. Eu quero a melhor parte. Eu quero viver a vida que o Senhor planejou para mim. Eu não quero viver essa vida opressa, oprimida, cheio de carga, cheio de mazela. Não quero viver essa vida. É ruim demais, já vivi. Sei que pode ter alguns aqui que nasceram no lar cristão, foram ensinados desde pequenininho, nunca se desviaram. Minha história não foi assim. Eu sei de onde eu saí. Eu sei do que Ele me salvou. E eu preciso escolher isso todos os dias. O último texto, Mateus 11, 28. Último ou penúltimo? Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Jesus diz:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim. Canga, jugo, todo mundo aqui sabe o que é? Né? Estamos numa região que aquele negocinho que bota 2 boi. Interessante Jesus dizer: tomai o vosso lugar na minha canga. Já pensou 2 boi numa canga sem estar junto? Como é que é poder? Um boi está lá e o outro está ali, mas estão na mesma canga. Não, a canga, cangaia, jugo, um lugar onde os dois ficam juntos. Jesus diz: ei, tem uma canga, tem um fardo, tem um jugo que é leve. Mas para você estar nele, você tem que estar junto de mim, escolhendo por mim. Porque não tem como estar na mesma canga, no mesmo jugo de Jesus, longe. E não tem como viver sem canga nesse mundo não, tá? Ou tá numa canga junto com Jesus, ou tá numa canga juntinho com o diabo. Pensa lá, o bicho feio, fedorento, fungando junto de tu. Misericórdia, eu mesmo não quero ver isso não. E Jesus diz: ei, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim. Ei, Jesus quer ensinar a mim e a você um modo de vida leve. Mas ele diz: vinde. É uma escolha nossa vir. Continuando: porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom ou suave e a minha carga é leve. Anos atrás eu escutei uma pregação de uma mulher que ela falava sobre esse vinde a mim, que a gente costuma olhar para alguém que a gente sabe que não tem Jesus. Vamos dizer, um exemplo: a Rose nunca aceitou Jesus na vida dela. Um exemplo fictício falso, essa mulher é de Deus, nunca aceitou Jesus. Aí é fácil a gente chegar para ela e dizer assim: Rose, Jesus disse: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele vai te aliviar. E essa pessoa vai, entrega a vida para Jesus. Mas o interessante é que muitas vezes já tomou essa decisão, não percebeu e está vivendo uma vida pesada, mas o vinde a mim continua, mesmo para quem já foi uma vez. Porque não é um vinde a mim de uma vez e acabou. É um vinde a mim onde eu vivo junto com Ele. Onde se eu percebo que estou pesado, eu, opa, saí desse lugar de estar junto com Ele, preciso retornar. Por que tanta gente se frustra com o Evangelho? Porque acha que é uma decisão única. Fiz isso uma vez, Jesus não resolveu minha vida, abandonei. Mas é um vinde a mim diário. É um vinde a mim que Ele está sempre ali, ó. Eu quero vocês. Eu quero trazer leveza para a vida de vocês. Ainda que o diabo pressione, tem uma graça. É mais ou menos, me veio agora o exemplo. Às vezes o meu filho, ele se pendura no meu braço, e como ele ainda tem seus 20 e pouquinhos quilos, é mais fácil de eu segurar. Mas ele faz aquela pressão para quê? Querendo mostrar que é forte e derrubar. Só que eu sou mais forte do que ele, então eu consigo segurar. Sabe que o diabo está o tempo todo fazendo pressão em cima da gente? Mas aí vem a questão: se eu estou andando junto, tem aquele que me fortalece. E o diabo, ele não consegue pressionar. Agora, se eu não estou perto, rapaz, o peso vai ser demasiado mesmo. Escolher Jesus é uma escolha diária. E Ele está pronto para socorrer cada um de nós. Você pode ficar de pé. Vamos orar. Aleluia.